Você tem dúvidas do direito penal brasileiro? Você acha difícil compreender tudo que envolve o direito penal brasileiro? Pois bem, eu sou o Dr. Pedro Bonfim, advogado inscrito na OAB São Paulo. Estou aqui hoje para lhe apresentar o meu canal de conteúdo jurídico, que tem o foco e o objetivo de transmitir vídeos elucidativos de fácil compreensão, transmitido com palavras simples e objetivas, com um português bem claro, para que você possa compreender e entender, sanando assim todas as suas dúvidas que envolvem o direito penal e o direito processual penal brasileiro. Para isso eu trouxe hoje o professor Hamilton Iriburi Júnior. Ele é professor universitário, doutor em Direito, advogado inscrito na OAB São Paulo. Mas antes disso, eu quero lhe pedir que, se você gostou do nosso canal, deixe aqui o seu like, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que nós tivermos conteúdo novo inserido aqui no nosso canal. E se ao final deste vídeo ficou alguma dúvida, algo que você queira esclarecer, por favor, deixe nos comentários ou nos procure em nossas redes sociais, que nós teremos a maior satisfação em responder e esclarecer para que você não fique com nenhuma dúvida em tudo o que envolve o direito penal. Olá você, tudo bem que nos acompanha? Hoje vamos conversar de um assunto interessante e muito atual, os acordos criminais que são feitos, obviamente, no plano da justiça criminal brasileira. Acordos estes que foram introduzidos no Brasil no final do ano de 2019, no chamado pacote anticrime. Sobre isso que vamos conversar agora, desmistificando os acordos criminais. No final de 2019, o pacote anticrime introduziu no Brasil, no sistema jurídico nacional, legalizou, portanto, os chamados acordos criminais. O que são esses acordos criminais? São acordos que são realizados entre o Ministério Público e o acusado de determinados crimes, como lavagem de capitais, por exemplo, crimes de organizações criminosas. E estes crimes, sendo feitos esses acordos, trazem benefícios para o Ministério Público, leia-se para a sociedade, evitando, então, uma ação penal prolongada e beneficiando, inclusive, aqueles que ajudarem no descobrimento dos fatos, na busca das provas, os acusados que nessas condições, ou investigados que nessas condições, ajudarem o Estado no esclarecimento dos fatos. É muito comum estarmos acompanhando os noticiários, né, e percebemos que diversos acusados de grande cacife político, de grande poder aquisitivo, que são acusados de cometerem crimes econômicos, como evasão de divisas, nessas mega operações como Lava Jato, Operação do Mensalão e outras tantas aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, é comum vermos essas pessoas, seja na fase da polícia, do inquérito policial, seja na fase da ação penal, fazendo acordos com o Estado. Acordos que mostram o interesse do acusado em cooperar. Cooperar demonstrando a origem e o destino de verbas que foram desviadas ilicitamente, trazendo novos nomes de comparsas, parceiros, co-réus, co-investigados, que não se sabiam esses nomes até então, para que o Estado possa processá-los e, quiçá, aplicar uma condenação justa. Esses acordos são divididos em três categorias, três espécies no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro deles é a chamada colaboração premiada, que também recebe o nome na prática de delação premiada. Esse instituto, este acordo de colaboração premiada, visa com que o indiciado, investigado no âmbito do inquérito policial ou acusado já réu num processo penal, venha a trazer a novidade, a informação para a polícia ou para o Ministério Público de outros agentes que, com eles, na condição de comparsas, coautores, co-réus, participaram da empreitada criminosa. E, portanto, ao entregar estes nomes para o Ministério Público ou entregar estes nomes para a polícia no inquérito policial, opera-se o Instituto da Delação Premiada. A delação premiada, então, visa atingir
descobrir o nome de pessoas que também tenham praticado o fato e que não estejam ainda sendo investigadas e nem estejam ainda sendo processadas, trazer ao conhecimento da autoridade policial ou o Ministério Público o conhecimento da dinâmica completa dos fatos, como que eles ocorreram, qual foi a prática, e também, no caso de divisas, de numerários, capitais, dinheiro, de informar onde que está este dinheiro desviado, onde que estão esses capitais que foram desviados. Boa parte deles para fora do país, nas chamadas ilhas ou paraísos fiscais. Essa situação é muito importante porque a colaboração premiada, ela pode ser para a entrega de fatos, elucidação de fatos que a polícia não conseguiria descobrir normalmente, ou para a elucidação de nomes, trazer outros nomes de pessoas que também participam desta empreitada criminosa. Colaboração, delação premiada é o primeiro instituto, o primeiro acordo que ele é feito, né? Possivelmente no âmbito do inquérito policial ou possivelmente no âmbito já da ação penal. O segundo acordo é o acordo de leniência. Este acordo de leniência ele é firmado não entre especificamente a pessoa física e o Ministério Público ou a polícia, mas sim a pessoa jurídica. Uma empresa que foi usada como fachada, por exemplo, para desviar, para servir de ponte para desvio de verbas públicas para fora do Brasil, como empresas que funcionam geralmente no ramo das licitações com o poder público. São geralmente empresas, costumeiramente empresas que praticam fatos criminosos e que, portanto, através delas, os seus gestores são denunciados ao Ministério Público e o acordo de leniência, então, traz benefícios para a empresa, né, que não seria, por exemplo, condenado a uma falência, não seria condenado a um fechamento, mas sim um acordo que pudesse não levar a empresa à bancarrota. Esses acordos de leniência são firmados, portanto, entre pessoas jurídicas e Ministério Público ou a autoridade policial. O terceiro e último acordo, que é o mais badalado de todos eles, por ora, é o acordo de não persecução criminal. Aquele acordo em que, em determinados crimes específicos, que a lei assim o coloca, como lavagem de capitais, por exemplo, o agente, seja na condição de investigado no inquérito policial, seja na condição já de réu, numa ação penal, o agente que age sozinho ou que age em pequenas parcerias, ele expõe, declara o fato como ocorreu na sua inteireza para que as autoridades possam, então, chegar ao conhecimento do poder público, né, a notícia de desvio de dinheiro e onde que estão prováveis vítimas de crimes como, por exemplo, sequestro e cárcere privado. Então, o acordo de não persecução criminal, o acordo de colaboração premiada e o acordo de leniência formam os chamados acordos criminais. Eu sei que você deve estar se perguntando aí, qual a vantagem para quem firma este acordo, seja com a polícia, seja com o Ministério Público? As vantagens são diversas, elucidando apenas algumas aqui a título de exemplo. O fato de não ser processado. Então, dependendo do tipo de acordo firmado e dependendo da forma como o acusado ou o investigado passe para a polícia ou para o Ministério Público o conhecimento do fato e possa ajudar no desvendamento completo do fato e isso salvar vidas de vítimas, e isso trazer de volta para o Brasil grandes quantidades de dinheiro que foram desviadas do poder público, da sociedade, isso pode fazer com que se evite uma ação penal. Então, ao assinar um acordo, pode ser que dos efeitos práticos seja o fato do agente que ter colaborado com a polícia ou com o Ministério Público não ser processado pelo Ministério Público numa ação penal. Este é um efeito muito prático e corriqueiro desses acordos. O outro pode ser não o fato de não ser processado, mas o fato de ter uma pena em caso de condenação reduzida. E isso também é uma grande vantagem para o acusado, que receberia uma pena de 10, 15, 20 anos e tem esta pena reduzida para 2, 4, 6 anos, por exemplo. Então, estes acordos, eles são vantajosos sob o prisma tanto de quem faz o acordo na condição de indiciado, repita-se, investigado ou acusado, inquérito policial, ação penal, quanto para o poder público, seja na fase policial, autoridade policial, delegado de polícia, seja na fase já de uma ação penal com o Ministério Público. Importante observar que estes acordos firmados, eles são levados ao conhecimento da autoridade judicial, ou seja, o juiz ou desembargador, ministro do STF e do STJ, tomará conhecimento destes acordos e homologará mediante uma decisão judicial.
Os acordos, então, de leniência, colaboração premiada, delação premiada e o acordo de não persecução criminal fazem parte dos chamados acordos criminais, que se tornaram uma realidade pulsante no Brasil com o surgimento do pacote anticrime. Se você gostou desse like, curta aí. Muito obrigado pela sua assistência e até um próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aqui o seu like. Se você gostou do nosso canal, se inscreva, se habilite aqui no sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós inserirmos um conteúdo novo no nosso canal.